Olá pessoal, a paz de Cristo e o amor de Maria. Gratidão pela presença de vocês aqui, gratidão por todos os inscritos, gratidão pelos comentários. E assim nós vamos seguindo, nessa nossa jornada, dando as mãos, tornando nossa caminhada mais fácil. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E é muito bom a gente trocar conhecimentos, né? Porque não adianta nada você ter um conhecimento apenas para você e não ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então, eu estou falando isso porque eu sei que tem pessoas que vieram com uma missão, igual eu vim, né? E nós somos escolhidos, então não embrulhe seu talento no lenço, né? Não tenha medo, siga o seu propósito, faça aquilo que o Senhor está te pedindo. Pode ser que essa situação que você está vivendo aí seja para que seja seu testemunho amanhã. Então, que você tenha coragem, a coragem de Maria, e fale para as pessoas como foi que você conseguiu vencer, porque aí você vai estar ajudando várias pessoas a sair daquela situação. Então, eu fui uma dessas pessoas, né, que, como eu falei aqui para vocês, que eu tive o chamado de abrir esse canal, mas assim, devido à minha timidez, eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui muito calada, sempre andei muito de cabeça baixa, não tinha coragem de olhar para as pessoas nos olhos, não tinha coragem de falar para as pessoas. E isso veio muito da forma como eu fui educada, né? A minha mãe, ela me dizia que eu era uma pessoa, assim, ela não me dizia que eu era feia, mas assim, ela dizia que eu tinha uma venta de esperar tapa. Você tem uma cara de esperar tabefe. Então, eu dentro de mim, eu acreditei que eu era uma pessoa feia. E isso demorou anos e anos e anos para poder eu acreditar que eu não era essa pessoa assim que eu imaginava que era tão feia, né? Muitas pessoas depois, né, com o passar do tempo, começaram a dizer que eu era uma pessoa bonita, mas demorei para acreditar, tá? Hoje em dia eu me vejo diferente, né? Eu me olho no espelho, como eu já falei para vocês aqui de manhã, e eu digo eu te amo. Mas assim, eu me achava muito feia, a pessoa talvez a mais feia do mundo. E com isso eu só baixava a minha cabeça e não tinha coragem de olhar para as pessoas nos olhos, muito menos de falar. Porque toda vez que eu ia falar, ela me cortava, né? Ela dizia que eu era muito atrevida, e aí eu não demorei para falar. Então, assim, na faculdade eu não falava, no meu trabalho eu não falava. Eu tinha medo de expressar a minha opinião, né? Porque eu tinha medo de ser julgada, como eu fui quando eu era uma criança. Mas a minha mãe fazia isso, eu acredito que ela estava querendo me educar do jeito dela, né? Talvez ela estivesse pensando que aquilo estava me fazendo bem, estivesse me ensinando a ser uma pessoa melhor, né? Dizendo que eu era atrevida, que eu não ser tão, sei lá, desinibida. Eu não sei. Eu sei que hoje isso passou, mas assim, doeu muito, né? Passei muitos anos, assim, me sentindo a pior pessoa do mundo. Mas eu consegui vencer e não foi fácil, gente, porque você já ouvir coisas desagradáveis de pessoas que não é próxima a você, já não é fácil. E se você ouvir da sua própria mãe, aí é mais difícil ainda, porque a gente imagina a mãe como aquela que vai amar e proteger, né? Mas ela fazia isso, eu nem sei porquê, eu não sei. Eu acredito que talvez se ela tivesse entre nós hoje, ela tivesse outro ponto de vista. Talvez ela não me visse como uma pessoa atrevida, talvez ela não me visse como uma pessoa que tinha cara de esperar tapa. Eu acredito que hoje ela me veria com outros olhos, mas infelizmente ela não está mais entre nós. E isso foi bom. Isso me ajudou porque eu tô aqui hoje, eu sou uma pessoa que, para mim, palavra é arma, sabe? Assim, com a sua palavra você pode salvar ou condenar você mesmo a outra pessoa. E eu sou muito cuidadosa no que eu falo e eu ouço mais do que falo. Então isso de certa forma me ajudou. E a beleza
eu sei que ela é passageira, né? E assim, a beleza, na verdade, que importa para Deus é a de dentro, né? Claro que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós devemos ser representantes de Deus, nós não devemos andar por aí maltratados, né? Mas a verdadeira beleza é essa que vem de dentro. Então, se você tem Deus dentro de você, não é possível que você seja uma pessoa feia, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todo mundo é lindo. Eu vejo todo mundo como filho de Deus, como sendo uns deusinho, né? Porque o filho de um peixe é um peixinho, nós somos filhos de Deus, então nós somos deusinho. E outra coisa, eu vejo também a gente como se a gente fosse estrela. Eu imagino a gente como estrela coberta de pele. Todos nós somos estrela. Quando eu olho para uma pessoa, eu não consigo ver nela outra coisa diferente a não ver nela Deus e a não ver nela uma estrela. Por mais que aquela pessoa, que nós somos humanos, né? Temos pecado, temos falha, mas eu só consigo ver ela como se fosse um Deus. Então, isso depende do ponto de vista de cada um. Tem pessoas que vê diferente, pensa diferente, tudo bem, e a gente respeita. Mas é assim que eu vejo. Então, eu estou te dizendo isso porque para você se fortalecer, talvez você veio de um lugar de dor, como eu vim, de uma família humilde, sofrida, que a gente só tinha mesmo o pão, mas assim, não tinha nada além do que isso. Era só simplesmente aquelas 3 refeições com muita dificuldade. Mas graças a Deus que tinha, né? Aí eu fui criada com a educação que a gente não podia falar em dinheiro, porque meu pai dizia que era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico entrar no céu. Hoje em dia eu sei que quando a Bíblia fala de fundo de agulha, era se referindo a um lugar, porque os portões se fechavam, né? Dava um determinado horário que os portões se fechavam e as pessoas que precisavam passavam por um lugar estreito que era chamado buraco da agulha. Então, para passar nesse lugar, os camelos tinham que se abaixar. E por isso Jesus usou essa parábola, né? E Jesus queria dizer o que para a gente? Que a riqueza, ela não pode tomar o lugar de Deus, né? Deus tem que ser a nossa maior riqueza. Mas ele também não proibiu ninguém de ser rico. Porque se você for rico, você vai ajudar muita gente. E como é que tu vai ajudar se você não tem nem para você? Entendeu? Então, com esse pensamento que eu fui educada, eu bloqueei a entrada de dinheiro na minha vida. Muitas vezes inconsciente, eu me afastei do dinheiro porque eu tinha muito medo de perder minha salvação. E hoje eu quero dizer 2 coisas para você. A primeira coisa, siga seu propósito de vida. O que Deus tem falado com você, você siga, você não deixe para lá, você comece do jeito que você está. Quando eu comecei com esse canal, eu não era essa Ana Lúcia que eu sou hoje. Eu era uma mulher muito mais tímida do que eu ainda sou. E eu não tinha praticamente nem roupa para vestir. O meu óculos, a lente era toda colada, meu cabelo era muito feio, maltratada, uma brechinha aqui no dente, que quando eu falava saía saliva, mesmo sem que eu pudesse controlar, né? Então, hoje em dia, mas eu comecei mesmo assim. Eu ouvi a voz de Deus que me pedia para falar com as pessoas, né? Para que eu contasse a minha história. Minha filha dizia: mãe, conta sua história, né? Tinha pessoas também que pediam: conta sua história. Então, assim, eu acredito que a minha história pode ajudar você que está aí talvez endividada, porque você tem medo de ter dinheiro, você tem medo de perder sua salvação, você acha que dinheiro não se mistura com a espiritualidade, né? Como eu pensei, né? Eu acreditava que se eu tivesse dinheiro eu não ia entrar no céu. E eu tinha muito medo de perder minha salvação e, agindo assim, eu bloqueei a entrada de dinheiro por muito tempo na minha vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é isso: siga seu propósito de vida. E essa situação que você está passando pode ser o seu testemunho amanhã. Outra coisa que eu quero dizer para você é para você não ter medo.
Aí você pode até pensar como não ter medo, né? Porque o medo, ele tipo assim, ele protege a gente de muitas coisas. Por exemplo, se a gente não tiver medo de dirigir, a gente pode morrer com facilidade no trânsito, né? Ele dá uma certa proteção. Se a gente não tiver medo de eletricidade, a gente pode morrer eletrocutado. Só que quando a gente abre a Bíblia, né, em muitas passagens na Bíblia, a própria Bíblia, né, que é Deus falando, né, a, a própria Bíblia, ela nos diz para a gente não ter medo. Então, assim, esse medo que você tem, ele precisa ser um medo apenas para você se cuidar. Um medo para você não perder a sua vida, não se prejudicar, não prejudicar outra pessoa. Mas esse medo que te trava, que te atrapalha, não é para você ter. Eu gosto muito daquele versículo da Bíblia que diz assim: para Deus nada é impossível, né? É um dos versículos que eu mais gosto, está escrito em Lucas 1,37. Mas eu ensinei para cada um dos meus filhos um versículo. Para o meu filho, eu ensinei o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para minha filha, eu ensinei o Salmo 23, mais o verso 4, que diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, assim, tem algumas Bíblias que têm palavras semelhantes, né? Mas com o mesmo significado. Então, se você analisar a Bíblia, em muitas passagens, gente, várias passagens, em Isaías, em tantas passagens da Bíblia, Deus está dizendo para você não ter medo. Então, se você está aqui nesse vídeo, é porque foi Deus que te trouxe. Porque eu peço a Deus, olha meu Pai, só deixe chegar aqui nesse vídeo quem precisa ouvir essa mensagem. Então, assim, eu nem peço a você, assim, para se inscrever, porque isso aí é uma tarefa que é para Deus. Quando eu abri o canal, eu disse a ele, não vou pedir para ninguém se inscrever. Essa tarefa é sua. Então, só vai se inscrever quem Deus tocar no coração. E se você quiser dar um like, eu te agradeço. Se você quiser compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem, eu também sou grata, porque nós devemos espalhar o bem no mundo, né? A gente vê tantas coisas ruins na internet, então por que a gente não espalhar coisa boa? Mas o que eu quero te dizer é que qualquer projeto que você for fazer, porque tudo que é novo, na verdade a gente tem um pouco de medo, né? A nossa mente fica nos dizendo não, não vá, não faça. Mas o que eu quero te dizer é que o medo é tipo assim natural. Mas você tem que reconhecer que ele existe, né? Mas quando você reconhece que você tem medo, o que é que você deve fazer? Você fala com medo. Você diz, medo. Eu sei que você existe. Eu sei que você está me protegendo, querendo me proteger, de certa forma. Mas eu não posso parar a minha vida por tua causa. E eu preciso seguir em frente com tal projeto. E eu sinto muito. Aí você faz aquele mantra que eu ensino sempre, né? Do Ho'oponopono. Medo abençoado. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu sou grata, né? Aquelas 4 frases do Ho'oponopono. Aí você faz para qualquer medo que você tiver. Primeiro você faz com o seu nome, né? Se fosse para mim, eu diria: Ana Lúcia, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e sou grata. E depois você faz para o medo. Medo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e eu sou grata. E você segue sua vida. Não foque no medo, porque você sabe que tudo que você coloca foco, aquilo aumenta, né? Você foque naquilo que você quer realizar, não coloque o foco no medo. E se você hoje estiver querendo mudar a sua vida, querendo abrir a sua consciência, se você hoje tiver essa intenção de melhorar suas finanças, então você não pode ter medo, tá certo? Então, tudo que a gente vai começar é normal que tenha um medo, mas esse medo não pode te travar. Se você tem um propósito de vida, se dentro de você tem uma voz que fala contigo mandando você seguir em frente, não tenha medo. E eu só quero poder te ajudar, pelo menos
um pouco para você sair desse lugar que você está e dar mais um passo. Eu espero que eu tenha conseguido. O medo, ele nunca vai deixar de existir e é bom que ele exista porque, de certa forma, ele nos protege, mas ele não pode te travar. Então, você pode escrever nos comentários se eu conseguir te ajudar a sair do lugar que você estava, a dar um passo na direção que você precisa seguir, tá bom? E eu fico grata por você estar aqui, por você estar me ouvindo. E você pode usar esse versículo, Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu te desejo sucesso, cada vez mais sucesso, que você troque o medo pela confiança em Deus, que você se ajude, porque isso aí que você busca, eu não sei o que você busca hoje, é a sua saúde, ela já existe aí dentro de você. É um carro, ele já existe. É a chave da sua casa própria, já existe. É o que? É a harmonia na sua família, já existe. Está tudo dentro de você, esperando você só ativar o botão. Não espere que as pessoas resolvam coisas para você. Não espere que a política ou seu chefe. É você.